Bom, esse vídeo meio que ele é o início do outro vídeo que eu postei, porque eu não sabia bem como que ia funcionar, só que... Esse aqui é o Elvis, tá, gente? Só que pra chegar nessa conclusão, levou-se alguns vídeos, alguns meses, e eu cheguei à conclusão que esse vai ser o meu primeiro vídeo publicado no canal. Não necessariamente o meu primeiro geral mesmo, porque esse é meu segundo canal, né? Tentando explicar um pouco ali pra vocês, eu tive um canal em 2020 e aconteceram algumas coisas nele, eu decidi apagar e aqui então estou no meu novo canal. E esse vai ser o meu primeiro vídeo que eu vou publicar. Naquele que vai aparecer daqui alguns minutinhos após esse, eu tinha gravado assim também, né, nesse perfil, mas eu não gostei de como ficou. Eu não gostei de como ficou, então eu cheguei à conclusão de que eu vou colocar algum fundo aí atrás, no caso é alguns vídeos que eu já vinha gravando pelos anos aí. E é isso. Então não é um vídeo que vocês precisam necessariamente assistir se quiser. Ele é mais pra ouvir mesmo. Mas me apresentando, porque se eu não me engano, eu não me apresento no vídeo, porque não era pra ser o meu primeiro que eu ia publicar. Então, meu nome é Janet, pode me chamar de Jenny, tenho 20 anos, apesar que hoje não é meu aniversário, mas o dia em que vai sair esse vídeo será meu aniversário. Eu tô um pouco ansiosa, porque aconteceram algumas coisas na minha vida recentemente, que eu vou contar pra vocês ao longo do tempo. E eu tô meio... ainda perdida com as coisas que vão acontecer, mas é isso. Eu acho que eu não preciso me apresentar muito. Não sei nem como me apresentar. Nos outros vídeos pareceu muito mais natural do que esse. Mas enfim, vou deixando vocês por aqui. Se vocês me ouvirem falando de estegossauros, é porque eu gosto muito de dinossauros. Estegossauro é meu dinossauro preferido. E aí eu achei melhor ficar com olá, estegossauros, tá bom? Não se sintam ofendidos. Bom, esse aqui é o meu Baby Elvis. Ele já tem 2 anos. Mas enfim, gente. Espero que vocês gostem do meu conteúdo. Olá, estegossauros. Espero que vocês estejam bem. O conteúdo que eu vou gravar, ele será dividido em 3. Não é tipo assim, continuação, tá? Eu odeio isso, aquele negócio de tem continuidade no outro vídeo, eu não gosto. A única questão é, eu vou gravar 3 vídeos e eles, entre aspas, têm um tópico parecido, similar, mas não tem nada a ver, você pode assistir e vai acabar com essa conclusão aqui. E os outros também vai acabar a conclusão deles sem precisar ter continuidade um no outro. Mas, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre geração. Eu tava filosofando esses dias aleatoriamente. Acho que é porque eu tô de férias. E aí nessa filosofada que eu dei, eu tava percebendo a respeito de uma atitude que mamãe teve esses dias. E que eu levei em consideração sobre esse tópico, geração. Não necessariamente aquilo que os nossos pais falaram para nós que seríamos é aquilo que somos, por inúmeros motivos. Não fomos criados apenas pelos nossos pais. Passamos pela escola, passamos por outras pessoas mais velhas, por outros responsáveis, por sistemas da nossa sociedade, formas em que, não sei, sabe, fomos agregando mais coisas. Então existe o caráter que é hereditário dos seus pais, que eles passam pra ti quando tu é mais nova. Eu não tô falando só de pai biológico não, tá? Tô falando de quem criou tu mesmo. E se tu não foi criado por ninguém, tá na mesma. Praticamente
você teve alguma coisa que te agregou o caráter externo. E tem o caráter interno, que é aquele que tu cria, tá ligado? Por que eu tô falando isso? Teve uma situação específica que a mamãe fez que me deixou levemente chateada. Eu não quero explicar diretamente o que a mamãe fez pra não também justificar que tipo, o que ela fez foi certo ou errado. Mas dando um contexto geral, um gatinho caiu no nosso quintal e eu fui tentar salvar, porque temos 2 cães aqui em casa. O Zeppelin e o Jax, vocês já devem ter visto vídeos deles aí, que eu vi postando short deles. Shorts. Enfim. E nesse gatinho, no que ele caiu, eu conheço o meu cachorro Zeppelin. O meu cachorro, ele é extremamente dócil, o cachorro mais amável que eu já vi na minha vida. Mas não suporta gatinhos. Não suporta. Não mesmo. E aí, quando eu vi que o gatinho caiu, eu automaticamente fui interferir para que o meu cachorro não machucasse o gatinho. E mamãe, nesse meio termo, ao invés de ter apoiado, atiçou os cães. Entende? E nisso, eu, na curiosidade de absolutamente ninguém, sou formada em técnico de veterinária. Eu segurei o gatinho da forma que a gente faz para atar mesmo, né? Para ele não ter riscos de se mover. Só que para isso você usa as 2 mãos. Então, as minhas mãos estavam prontas pro gatinho. Eu não conseguia me soltar. Só que o meu cachorro, o Jax no caso, ele pulou em mim. E ele ia me morder. E o que eu fiz? Eu soltei uma das mãos para impedir que ele me mordesse e pegasse o gatinho. E o que deu a oportunidade do gatinho virar e morder meu punho. Isso eu não vou mostrar, mas ainda tá meio roxo. É meio esverdeado, na verdade. Só que o maior problema foi que eu tive... Meu punho abriu. Isso não é de agora, tá, gente? Eu tô conseguindo mexer de novo, ainda tá doendo um pouco, mas já tô mexendo bem mais. E nisso que o meu punho abriu, eu fiquei com extrema dor. Eu ainda me esforcei, mesmo com o gatinho me mordendo, eu coloquei o gatinho em cima do muro, né? Porque ele é do meu vizinho. E aí eu coloquei ele em cima do muro da divisão do vizinho, pro gatinho poder ir embora pra casa. E mamãe começou a meio que me culpar, falando que eu fui mordida porque eu interferi naquilo. Só que aí eu fiquei pensando nesse papo, geração. Mamãe entende que se o gato entrar dentro de casa, ele tem possibilidade de roubar os itens que tem dentro da nossa casa. E ela não quer isso, por isso que ela tem 2 cães. Os cães, inclusive, são dela. Já eu penso, concordo. Porém, não tem necessidade de judiar do gatinho. Eu posso muito bem, como adulta humana, segurar o gatinho e colocar ele no devido lugar. Não preciso judiar do gatinho. Mamãe, pensa, eu não estava judiando do gatinho. Eu estava atiçando os cães para que o gatinho fosse embora por conta própria. Porém, meu cachorro, o Zeppelin, ele parece muito caçador. E ele, em um determinado momento, é um tópico sensível, tá? Eu vou deixar aqui um time para vocês pularem, tá? Porque eu vou falar para que vocês não que sintam dó das criações, né? Pulem para esse time. Vou esperar um pouquinho. Enfim, acho que quem tinha que pular já pulou. E o meu cachorro do Zeppelin pegou na patinha do gato e arrastou ele quando ele tava para subir um muro. Então a única coisa que me veio à cabeça, o Zeppelin não vai soltar. O Zeppelin, se ele tiver a oportunidade, ele vai machucar o gatinho. E eu não sou assim, eu não gosto disso. Não é a minha pessoa. E aí tu pensa, tu pode ter herdado isso do seu pai. Papai faria pior. Mamãe agiu daquela forma porque era a forma em que ela acreditava ser correta. E eu agi daquela forma porque eu
Jenny, sozinha, criei essa mentalidade de que aquilo não era legal. E eu não tô querendo justificar, tá? Não tô falando que a minha mãe está errada, não estou nada a ver, porque existem inúmeras verdades e inúmeros pontos de vista. Depende da forma que eu tô olhando para aquela realidade. Então ela se fará verdade conforme eu vejo e identifico que ela é verdade. Caso contrário, não, certo? Não sei se eu consegui colocar muito bem, mas é meio que isso que eu quero falar. E nisso, eu fiquei muito chateada comigo mesmo, pensando no quesito geração mesmo, porque foi o que eu identifiquei. Eu falei assim, poxa, será que eu sou errada por ser assim? E aí foi quando eu tive o time. Não. Por quê? Temos as criações de quando morávamos com os nossos responsáveis. Tivemos a criação da escola, tivemos a criação das ruas. Enfim. Quando eu paro para pensar naquilo que é hereditário, me vem atitudes minhas que se assemelham muito às do meu pai e atitudes minhas que se assemelham muito à da minha mãe. Mas vocês já pararam para pensar que nesse momento que a gente está vivendo agora, vive o conflito de a gente não tem controle sobre nada. A gente não consegue controlar nem a nós mesmos. Não sabemos se a gente vai acordar vivos amanhã. Né? Não conseguimos ter esse discernimento. E até mesmo antes a gente já não tinha esse controle, só que agora está 3 vezes pior. Eu acredito nisso, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, vocês viram? Eu tô colocando. O que eu quero dizer é o seguinte, o fato da gente já não ter mais controle sobre nada, acaba que criamos essa obsessão por algo que podemos controlar. Porém, a maior questão é a seguinte, quanto mais os dias passam, mais a gente vê nas notícias coisas ruins, coisas da qual não gostaríamos de ouvir, vamos por assim dizer. Eu acho que o jornal é o melhor para dizer sobre essas coisas, né? A gente está sempre recebendo notícias horrendas e tudo mais. Só que o que eu vim pensar e falar para vocês aqui nesse momento é, mesmo que a passos de tartarugas, vocês viram como o mundo tem mudado em tese para melhor? Como as pessoas cada vez mais têm se conscientizado por algumas coisas. Claro, eu acredito que existem medos que aumentaram na nossa sociedade e nos levaram a tomar certas atitudes por conta justamente do medo da perda da humanidade. Mas mesmo que pelo medo, o que eu não acho legal, as pessoas deveriam ter sido conscientizadas através da palavra amorosa, vamos por assim dizer. Porém, não isenta o fato de que mesmo que pelo medo, as pessoas criaram algum tipo de conscientização. Claro que eu não estou falando nem mesmo da grande maioria da população. Porém, a passos de tartaruga, isso tem aumentado. Mais pessoas estão criando conscientização. Então, por exemplo, eu nunca cheguei para mamãe e falei assim, mamãe, não jogue lixo na rua. Isso era algo que ela fazia. Direto eu via. Eu tomei como partido meu não fazer isso. Então eu guardava o lixo em casa e o lixo jogava em casa. Mamãe, vendo a atitude, parou de jogar lixo na rua. É isso que eu tô querendo dizer. É esse time-lapse que eu quero pegar pra vocês. Por quê? Quando a gente começa por atitudes modificar, as pessoas veem. É como se fosse uma criança recém-nascida. Ela olha você e automaticamente falando, ela começa a copiar. Então, quando tu, por atitudes, faz algo, um comportamento da qual a gente pode chamar de correto, inconscientemente a pessoa começa a seguir.
Tá pegando a linha de raciocínio? Eu sei que a gente tá cada vez mais recebendo más notícias e coisas horrendas, mas eu tô vendo muita gente também mostrando sobre reflorestamento, sobre conscientização da água potável, sobre a organização das empresas em construir formas de limpar os oceanos. Claro que foram oceanos que nós mesmos poluímos, né? Vamos por assim ser sinceros. Mas não deixa de ser uma conscientização, entendeu? Não deixa de ser algo que eles estão preocupados, porque eles estão vendo que tá levando pra, né? Se a gente continuar assim, coisa boa não vai dar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi... eu acredito que a maioria não foi alguém que chegou e falou assim, passou a mão na cabeça e falou assim, ai, não faça isso, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Eu acho que a maioria foi os que eles sentiram os efeitos colaterais dos nossos próprios erros. Então as pessoas estão aprendendo. Eu tenho um leve temor na qual a gente tem aprendido tarde demais. E, infelizmente, a gente não vai conseguir ver os processos do nosso próprio desenvolvimento. Mas eu fico feliz, sabia? É algo assim que me deixa contente, que me faz assim pensar, putz, eu acho que valeu a pena. Claro, não valeu a pena ter destruído tudo, tá? Tô falando que valeu a pena ter se comportado da forma correta, porque se comportando assim, a gente verifica que as pessoas acabam tendo atitudes iguais, porque tu se torna exemplo, sabe? Eu não tô falando que a gente também tem que ser 100% correto, não tô falando também que eu sou a pessoa correta, tá, gente? Por favor. Eu tô querendo dizer que palavras são legais, mas se vão com o vento, atitudes gravam, ficam, a gente se lembra delas. E é por isso que eu não me arrependo de determinadas atitudes que eu tomei pensando no próximo, sabe? Vamos por assim dizer. E, bom, voltando um pouco em uma coisa que eu quero falar antes de terminar o vídeo, que é o que vai linkar o próximo vídeo. Durante muito tempo eu fui espelho das pessoas que me criaram. Eu busquei aprovação. Muitas vezes, sabe? Querer chegar a ser perfeita. E isso não acontece. Isso realmente não acontece. E quando tu tem uns 17 para 18 anos e fala assim, ah, eu sou assim porque meus pais me criaram dessa forma, os meus tutores me criaram dessa forma. Irmão, te entendo, porque eu já fui essa pessoa. Se vocês vissem o meu Twitter, na época que eu tinha os meus 13 para 14 anos, misericórdia. Eu me cancelaria, tá? Eu era do tipo que postava assim uns posts assim, tipo, uma menina de skate, e eu era famosinha, tá? Só pra deixar bem claro. Eu postava tipo uma menina de skate, uma frase assim, pessoas falam que a saudades é bonita e tal, mas na verdade ela arde, tem gosto de sal, pondo que a pessoa tava chorando e essas coisas. Enfim, eu era esse tipo de pessoa. E passei por uma fase, sim, que eu falei que a culpa disso era dos meus vários tutores e dos meus vários responsáveis. Porém, quando eu fiz 18 anos, não tô falando que é a idade exata, tá? Mas também não acho muito legal se tu tem, tipo assim, uns 25 pra cima, ainda ter esse tipo de atitude, que é a que eu vou falar. Até mais ou menos essa idade eu falava que era culpa deles. Porém, se tu tem mais ou menos essa faixa etária e ainda fala isso, eu sempre me informar. Não, tu não é assim por causa deles, tu é assim porque tu quer. Porque em uma determinada idade, a gente falar, ok, faz sentido. Mas depois, quando tu já tem essa conscientização, não faz sentido. Se aquilo lhe incomoda, tu continuar agindo assim. Entende? Não faz sentido tu querer manter aquele padrão, sendo que é algo que lhe incomoda.
Sendo que é algo que tu não se sente bem sendo daquele jeito assim, sabe? É algo que tu para e fala assim, ah, fazer o quê? É só assim mesmo, mas por dentro tu tá se machucando, sabe? Então, existe um determinado momento em que a gente continua sendo assim porque queremos, entende? E justamente por isso, eu vou linkar esse meu vídeo ao meu outro vídeo. Por quê? Essas coisinhas aqui, ó, que eu tenho, eu já cheguei a ter 26 piercings. Alguns deles, alguns, né, realmente foram pro estilo que eu gostava. Outros foi que eu queria ser vista da forma errada, porque as pessoas que eu gostaria que me vissem odiavam isso, mas eu acho que eu usei isso como foco para trazer essa atenção. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso e vou tirar alguns piercings que eu sinto que já não faz mais parte da minha pessoa hoje, né? Da Jenny que tem 20 anos. Acho que eu falei até demais, como vocês podem perceber, eu nem pauso os vídeos, não tem edição nenhuma, eu só falo. A única edição que vai ter é daquele timing lá que eu falei, que é sensível, né? E só. Por vários motivos, preguiça, dois, eu acho que é meu jeito, sabe? Então só vai. Como mamãe às vezes fala, né? Só vai. Bom, mas é isso. Grata por terem assistido o meu vídeo. Independente se tocou seus corações ou não, né? Eu espero que de alguma forma a sementinha tenha sido plantada para as pessoas que precisavam ouvir. Para as pessoas que não precisavam, eu só desejo o melhor para vocês, né? E um beijão, Estegossauro. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E desculpa aí qualquer coisa. Beijo.